Oi, gente, bom dia. Eu sou a Cris Vieira e hoje vim aqui falar para vocês sobre um tema que é, digamos, é o norte hoje de quando a gente fala de educação, mas especificamente é e precisa ser o norte hoje quando a gente fala de aprendizagem. Antes de falar sobre aprendizagem especificamente, vou contar para vocês uma breve história, porque ela conecta com o que eu vou falar sobre aprendizagem depois. Eu venho da área da educação, sou a clássica professora, como tem vários colegas aqui, e a clássica professora do magistério, de 4 anos, de 1 ano e meio fazendo estágio nas escolas da rede pública. Mas sempre fui muito inquieta, sempre fui muito curiosa. E mesmo estando na área da educação e estando, obviamente, num sistema que muitas vezes não nos privilegia, né? Não privilegia a nossa inquietação, a nossa curiosidade, como poderia manifestar. Depois de um tempo, eu comecei a atuar na área da gestão e fiz uma caminhada dentro da academia, pós-graduação, mestrado e doutorado. E há 12 anos, então, trabalhei dentro de uma grande instituição de ensino, dentro de uma grande instituição de ensino superior na minha cidade, que é Porto Alegre. Só que depois de 12 anos, essa instituição também já não me produzia muito sentido. Nem só com relação aos processos, mas porque o que eu percebo hoje, e tenho certeza que muitos dos nossos colegas percebem aqui, sabem, veem todos os dias, é que os espaços educativos trazem hoje, na sua grande maioria, muitas falas relacionadas a processos de educação, a processos de inovação na educação, mas muito mais falam do que objetivamente produzem inovação em educação, produzem aprendizagem de fato. O que é bom ver quando a gente está num lugar como esse? É ver que existem possibilidades, sim, possibilidades reais, de na área da educação, tanto nos espaços públicos como nos espaços particulares, a gente sair daquele lugar de fala para ir para um lugar de prática e produzir aquilo que efetivamente nos faz ser professores, educadores, que é a questão da aprendizagem. Aprender. Aprender. E é sobre isso, então, que eu vim falar com vocês. Em 2018, essa inquietude toda me fez, então, sair da academia, sair da gestão de uma grande instituição de ensino superior, com mais de 20 mil alunos, e montar o meu espaço de aprendizagem, um ecossistema de aprendizagem que eu sou a fundadora, mas que hoje é de várias pessoas, que hoje faz com que eu e as pessoas que estão lá consigamos, de fato, colocar em prática tudo aquilo que eu acreditava e tudo aquilo que eu ainda acredito em 30 anos de profissão, que é a Code Escola. Vocês podem olhar ela tanto na fanpage quanto no Instagram, mas, na realidade, eu não vim falar especialmente sobre a Code Escola. Eu vim falar também sobre ela. A Code, que se chama Escola de Inteligências Livres, ela partiu justamente dessa ideia aqui, daquilo que a gente diz e aquilo que efetivamente a gente faz em educação no país. Vamos passar? Bom, a educação hoje ela é uma impulsionadora forte da economia no Brasil e no mundo. Tanto é que nós estamos num evento gigante como esse, né? E isso faz com que a gente perceba cada vez mais que a educação é a grande temática do momento. Só para a gente ter uma ideia, em número de startups no Brasil,
a educação, as edtechs, elas são a grande maioria, é a temática de grande maioria hoje dentro das startups do Brasil. Ou seja, confirmando que a educação, ela produz e gera uma nova economia. Ela produz e gera hoje no Brasil vários processos, não só relacionados à economia em si, mas ela também produz resultados, produz inovação. Então, de fato, a educação é um dos grandes temas, se não o tema é a bola da vez. Opa. Vamos para frente. Agora sim. E falando de educação, o que a gente pode falar em termos de espaços de aprendizagem? A gente já aprendeu, por exemplo, que uma coisa muito importante é a gente falar das arquiteturas. E não só na Avenues, que é hoje considerada uma das melhores escolas do mundo, que fica em Nova York e agora abriu também em São Paulo, como também em espaços públicos, como, por exemplo, essa escola municipal em São Paulo, ou a gente pode trazer ainda um outro exemplo, que é o projeto Âncora, em Cotia. Então, do ponto de vista de arquitetura e de arranjos de espaços, a gente já deu vários passos, a gente já está a muitos pontos na frente, porque hoje a gente já sabe, já reconhece que o espaço para aprender precisa descentralizar do espaço de sala de aula, mesinhas, cadeiras. Então, isso a gente já aprendeu. A gente tem vários cases, a gente tem vários espaços de aprendizagem que hoje, do ponto de vista arquitetônico, dão conta e colaboram para a ideia de um processo de educação e de aprendizagem mais inovador. Mas o que é aprender exatamente? Como é que a gente aprende? O que é aprender? E aprender qualquer coisa. Aprender um cálculo matemático, aprender a dirigir, aprender a fazer um bolo. Como é que a gente aprende? E isso, ainda para a gente, eu estudo neurociência há bastante tempo, frequento um grupo de estudos no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, participo. Porém, mesmo a ciência ainda não consegue dizer, de fato, não consegue produzir ainda, de fato, material relacionado às possibilidades que o nosso cérebro tem de aprender. A gente já sabe muito sobre o cérebro, mas ainda nos falta saber muito mais. Então, o que é aprender? Como é que a gente aprende? E isso é uma pergunta muito importante quando a gente fala em inovação e educação. Porque se a gente já sabe que os novos espaços, as novas configurações de aprendizagem são importantes, agora a gente precisa dar mais um passo à frente e pensar, bom, se a gente já entende que os espaços são importantes para aprender, como é que a gente aprende? Por exemplo, uma das coisas que a gente sabe hoje sobre processos de aprendizagem é que a neurogênese, que é um conceito da neurociência, ela é a capacidade da gente de produzir novos neurônios. Ou seja, o próprio conceito de lifelong learning, hoje, que foi tão falado por vários palestrantes aqui desde ontem, ele se configura e se confirma justamente por isso. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita de se regenerar e produzir e reproduzir, não só através da produção de hormônios, circulação sanguínea, né? Mas por todo um componente biopsicossocial, o cérebro tem a capacidade de produzir novos neurônios. Ou seja, a gente tem condições de produzir aprendizagem o tempo inteiro. Uma outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de inovação é a questão da formação de professores. Muito bem. Então, a gente já falou das arquiteturas, ok. Nós já falamos, então, que nós conseguimos produzir novas experiências, nós conseguimos aprender, mas, de fato,
a nossa formação de professores, aonde a gente precisava aprender sobre tudo isso, na formação de professores, nas pessoas que vão ser, as pessoas que vão desencadear esses processos, esse é um conteúdo do qual a gente não fala. Então, hoje, na formação de professores, nós ainda trabalhamos com conteúdos do século passado, tentando formar professores para estas crianças que nós vimos aqui, não só como o Davi, mas nos projetos lindos, o projeto que a professora apresentou aqui agora. Então, percebam, o que tem de inovador quando a gente fala hoje em processos de formação de professores? E para mim, que lecionei nos últimos 2 anos nas licenciaturas, eu posso dizer para vocês com toda a certeza, a gente, nas licenciaturas todas no Brasil, nós ainda continuamos ensinando os professores da forma como se ensinava em termos de conteúdo e prática no século passado. Esse é um dos temas que a gente, para falar de inovação, precisa dar conta. Nós precisamos pensar em novos espaços de aprendizagem, na rua, nos museus, ao ar livre, porque aí sim a gente fala e faz, produz inovação em educação. Outra temática, a gente precisa falar de metodologia, a gente precisa falar de prática, a gente precisa falar de práticas de aprendizagem, a gente precisa falar de problemas de ensinagem e parar de falar de problemas de aprendizagem. Porque quando a gente fala de que nós temos um grupo de alunos com problema de aprendizagem, nós colocamos o foco do problema no aluno. Ele não aprende porque ele tem um problema. Nós precisamos começar a pensar onde nós, como professores, como educadores, estamos implicados nesse processo. Se nós falamos de ensino, aprendizagem, nós também precisamos falar de déficit de ensinagem, quem sabe? Então, a questão das novas metodologias, e aqui eu só trouxe 2, a Learning by Doing, que é aprender fazendo, e a Learning by Teaching, que é aprender ensinando. São apenas 2 que a gente precisa, efetivamente, pensar em se apropriar, para que a gente possa falar e fazer inovação dentro das nossas escolas. A próxima. A gente fala ainda muito em diversidade. A gente ainda fala em processos de inclusão. Mas a gente ainda na prática tem muita dificuldade de trabalhar com a pluralidade das pessoas, de fato. A gente fala muito sobre entender, incluir, sobre a importância que é a diversidade, que é, de fato, a única coisa que nos iguala a todos, que somos diferentes. Mas dentro dos nossos espaços de ensino, nós ainda não estamos conseguindo produzir de fato mesmo, gente. Não é, vamos aceitar então um menino que tem síndrome de Down, vamos aceitar então uma menina que é cadeirante. Simplesmente colocá-los dentro dos nossos espaços de sala de aula não significa que nós trabalhamos com processos inclusivos. E acreditem, hoje na maioria dos cursos de licenciatura, de formação de professores, nós temos uma disciplina que trabalha isso no final da graduação, processos inclusivos. Então, daí talvez a nossa dificuldade em trabalharmos com a diversidade, com a inclusão de forma mais efetiva. Então, nós precisamos falar mais sobre isso e praticar mais os processos inclusivos. Responsabilidade socioambiental. Para a gente falar de fato que faz inovação em educação, a gente precisa mudar o foco um pouco de quando a gente fala de meio ambiente. Vocês percebem que quando a gente fala, quando tem conteúdo relacionado à questão socioambiental, a temática é sempre a mesma? Meio ambiente. As crianças aprendem sobre meio ambiente.
De novo, a gente precisa mudar esse foco para efetivamente falar de inovação. A gente precisa falar de responsabilidade socioambiental, porque é diferente. É diferente a gente falar sobre o meio ambiente e falar, implicar o sujeito na responsabilidade desde pequeno, desde criança, para que ele tenha responsabilidade sobre o ambiente, sobre o planeta que ele vive. Aí sim a gente efetivamente vai falar e vai fazer inovação nas nossas escolas. E por último, a gente precisa não só falar sobre processos humanizados, a gente não adianta mais, não resolve mais a gente falar sobre relações humanas, sem que a gente tenha dentro das nossas escolas espaços para a gente falar sobre alegria, sobre a tristeza, sobre empatia, sobre processos de colaboração. Mas, de novo, não adianta a gente falar sobre empatia, sobre colaboração, e continuar construindo processos de avaliação que são construídos nas nossas escolas. Porque os processos de avaliação, em nenhum momento, passam pelo viés da empatia e da colaboração. Então, para a gente falar e fazer efetivamente inovação dentro das nossas escolas, não importa se é educação infantil, não importa se ela é a escola básica ou ensino superior, para a gente efetivamente ter a prática de inovação dentro das nossas instituições de ensino, a gente precisa continuar lembrando que o mais importante, como seres humanos de relação que nós somos, são as relações humanas. Hoje, o que existe de mais inovador, a prática mais inovadora hoje, que perpassa as metodologias, as arquiteturas, os discursos, as teorias e as análises, sem dúvida nenhuma, é colocar o ser humano de fato e de direito no centro do seu processo educativo, no centro do seu processo de aprendizagem, mostrando o quanto ele é potente, capaz, dentro da sua subjetividade, trabalhando com o processo da diversidade, ritmos diferentes, pessoas diferentes, espaços diferentes, aprendizagens diferentes. Eu quero, de novo, agradecer ao Let's Go Festival por essa oportunidade, a todos que estão aqui, deixo aqui os meus contatos e desejo, de fato, que a gente saia daqui bastante inspirado, com tantas falas, tantas experiências, para a gente, de fato e de direito, falar sobre inovação, mas produzir inovação real, oficial, para a educação desse país. Muito obrigada.